instante, reverência no lugar. Eu sinto que meu Deus quer falar. Fique em silêncio e comece a orar, pois nosso Deus em nosso meio vai falar. Deus tem uma palavra pra você. Deus tem uma palavra pra você. Deus tem uma palavra pra você. Deus tem uma palavra. Quem já encontrou a palavra de Deus, diga amém. João capítulo 14, versículo 16 e 17. Quem não tem a Bíblia, presta atenção na leitura. Diz assim o 16 e consequentemente o 17 do capítulo 14 do Evangelho de João. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Somente esses dois versículos. Levantemos as nossas mãos ou a sua Bíblia, como você queira. Liga o seu pensamento ao trono de Deus e ore comigo, mas ore com fé. Esta noite é noite de conquistas. Esta noite é noite de avanço espiritual. Esta noite é noite de vencedores. Levanta a sua mão, abra o seu coração, fale com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Jesus querido, Jesus poderoso, Jesus maravilhoso, neste momento de oração, neste momento, meu Deus, em que eu estou na presença do Senhor, em que estamos na presença do Senhor, queremos, meu Deus, pedir a sua graça, a sua glória, a sua unção. Queremos pedir a ação do seu Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Abençoa, meu Deus, abençoa da melhor maneira possível. Confirma, meu Deus, a operação divina do seu Espírito Santo esta noite em nossas vidas, em nossos corações. Oh, aleluia! Enche-nos, meu Deus, do seu Espírito Santo da verdade, da sua glória, da sua unção, da sua sabedoria. Oh, aleluia! Abre o nosso entendimento para que possamos entender a santa palavra do Senhor esta noite. Confirma, meu Deus, a sua santa presença. Aleluia! Amém, meus irmãos, amém. Tome o seu assento em nome do Senhor Jesus. Batam palmas e glorifiquem o Rei da Glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode glorificar a Jesus. Jesus merece melhor ainda. Jesus merece melhor ainda. Jesus merece melhor ainda. Aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, bastante atenção. A mensagem que eu quero vos trazer esta noite é uma mensagem simples, mas é muito objetiva. Eu quero falar do Espírito Santo. Uma das maiores necessidades da igreja nos dias em que estamos vivendo. Uma das maiores necessidades dos crentes nos dias em que estamos vivendo é o Espírito Santo atuando
atuando em nossas vidas, atuando dentro das igrejas. O Senhor Jesus, no entardecer do seu ministério público, Ele chama os seus discípulos, os seus seguidores, e Ele diz: está se aproximando o momento em que serei entregue nas mãos de homens ímpios e cruéis, que hão de me crucificar. No entardecer do ministério público de Jesus, Ele deixava cada vez mais claro aos seus discípulos e seguidores que Ele estava caminhando para o Calvário, Ele estava caminhando para a cruz, e ali seria morto, crucificado e consequentemente sepultado. Os discípulos de Jesus começaram a se entristecer muito ao saber que estava chegando a hora deles ficarem sem seu mestre. Mas Jesus, nos 2 versículos que nós lemos, 16 e 17 de 14 de João, Jesus disse: olha, vocês podem ficar tranquilos, porque eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. É o Espírito Santo da verdade, que o mundo não vê, não o conhece. Então Jesus falava do Espírito Santo, Jesus falava da descida do Espírito Santo, e é sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que eu quero falar esta noite. Jesus disse: rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. É o Espírito Santo da verdade. Meus irmãos, no Velho Testamento todos nós sabemos disto, e se porventura alguém não sabe, vai ficar sabendo que no Velho Testamento o Espírito do Senhor vinha sobre alguém para realizar um trabalho, para realizar uma obra, e depois daquele trabalho realizado, depois daquela obra realizada, o Espírito Santo subia, o Espírito do Senhor subia novamente. No Antigo Testamento o Espírito do Senhor descia sobre a vida de um homem, sobre a vida de um homem de Deus, para efetuar uma obra, e tendo efetuado aquela obra, o Espírito do Senhor subia novamente. Exemplo, lá no livro de Êxodo, no capítulo 31, versículo 2, disse o Senhor a Moisés: eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel da tribo de Judá, e o enchi do meu espírito de sabedoria, de entendimento, de ciência em todo o artifício, para criar, para trabalhar em ouro, em prata, em cobre e em lavramento de madeira, e etc. Então o Senhor falou com Moisés que Ele havia de enviar do seu espírito sobre Bezaleel, para dar entendimento, para dar sabedoria, ciência em todo o artifício, para criar e trabalhar com ouro, com prata, com cobre e em lavramento de madeira, para a construção do tabernáculo do Senhor. Então era assim, Deus tinha uma obra para executar. Ele precisava usar Moisés, ou precisava usar Bezaleel, ou precisava usar um outro servo dele. Ele enviava o seu espírito, e o Espírito do Senhor descia sobre aquele servo e ajudava aquele servo na execução daquela obra. Mas o Espírito do Senhor não ficava,
ele subia novamente. O mesmo aconteceu com Moisés e os 70 homens, lá em Números capítulo 11, versículo 25, quando o Espírito do Senhor desceu sobre os 70, desceu sobre Moisés para efetuar obras extraordinárias. A mesma coisa aconteceu com Josué. Em Deuteronômio capítulo 34, versículo 9, quando o Espírito do Senhor desceu sobre Josué, para que Josué efetuasse uma obra. Aconteceu também na vida de Gideão, em Juízes capítulo 6, versículo 34, quando o Espírito de Deus desceu sobre Gideão, para que Gideão efetuasse uma obra. Aconteceu também na vida de Jefté, em Juízes capítulo 11, versículo 29, quando o Espírito do Senhor desceu sobre a vida de Jefté, para que ele efetuasse uma obra do Senhor. E a mesma coisa aconteceu com Otiniel, em Juízes capítulo 3, versículo 9. Ali diz que o Espírito do Senhor desceu sobre a vida de Otiniel, a fim de que ele realizasse a obra do Senhor. Aconteceu também com Davi, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, versículo 13, quando o Espírito do Senhor desceu sobre a vida de Davi, para que Davi efetuasse a obra do Senhor. De maneira, queridos irmãos, que no Antigo Testamento era assim: o Espírito do Senhor descia sobre a vida dos homens para efetuar uma obra e depois subia. O Espírito não continuava aqui. Mas com a vinda de Jesus, depois da sua morte e ressurreição, Deus mandou o Espírito Santo para habitar conosco, para ficar conosco, para ficar na igreja, para habitar na igreja. A promessa se cumpriu no dia do Pentecoste, porque antes o Espírito Santo fora dado não para habitar, mas para realizar uma obra. Mas a promessa se cumpriu no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu para ficar. Quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles crentes no cenáculo em Jerusalém, e de lá para cá o Espírito Santo tem estado conosco. Quando o Espírito Santo enche um crente, quando você recebe o Espírito de Deus na sua vida, saiba disto: ele não veio para voltar, ele veio para habitar você, ele veio para habitar a igreja, ele veio para ficar. Aleluia! Eu glorifico a Deus, porque o Espírito de Deus está conosco. Ele veio para habitar, ele veio para ficar. Eu sinto a presença dele aqui. Muito embora tendo o Espírito Santo vindo para ficar, para habitar o crente, para habitar a igreja, é lamentável dizer que muitos crentes ainda se encontram vazios, ainda não receberam o Espírito Santo, ainda não foram imergidos na plenitude do Espírito, ainda não mergulharam no oceano do Espírito. Tudo que Deus quer, meus irmãos, é que nós sejamos imergidos na plenitude do Espírito, é que nós mergulhemos no oceano do Espírito. Você pode esta noite abrir o seu coração e começar a mergulhar no oceano do Espírito. Oriande clamai, xanahande clama, labasteriande lamanai. Se você está sentindo a presença do Espírito Santo aqui, abra mais o seu coração, porque Ele quer habitar, Ele quer ficar com você, Ele quer habitar dentro de você. A maior necessidade do crente hoje
é o Espírito do Senhor. É a maior necessidade. Como conhecer um crente cheio do Espírito Santo? Como nós podemos conhecer um crente cheio do Espírito Santo? Pelos frutos. Diga comigo, pelos frutos. Diga outra vez, pelos frutos. Em Mateus capítulo 7, versículo 20, a palavra do Senhor diz: portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Pelos seus frutos o conhecereis. A gente conhece um crente cheio do Espírito Santo é pelos seus frutos. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, a palavra do Senhor diz, fala sobre os frutos do Espírito Santo, que são 9 virtudes do crente cheio do Espírito Santo. Você pode ver, eu acredito que você já leu Gálatas capítulo 5, versículo 22, que fala sobre 9 virtudes do crente cheio do Espírito Santo. Oh irmãos, que virtudes são essas? Que frutos são esses mencionados em Gálatas capítulo 5, versículo 22? Que frutos são esses? Que são 9 virtudes do crente cheio do Espírito Santo. Ali fala sobre o fruto do amor, fala sobre o fruto do gozo, o fruto da paz, o fruto da longanimidade, o fruto da fé, o fruto da benignidade, e fala também sobre o fruto da bondade, fala sobre o fruto da mansidão e sobre o fruto da temperança. 9 virtudes sensacionais do crente cheio do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, você conhece ele pelos seus frutos. Oh, aleluia! Glorifique o nome do Senhor, ele vive. Há muitos crentes que você logo conhece que ele está vazio, que ele é vazio, que ele não tem nada de Espírito Santo, porque você não vê essas qualidades nele, você não vê esses frutos nele, não vê amor, não vê gozo, não vê paz, não vê longanimidade, não vê fé, não vê benignidade, não vê bondade, não vê mansidão e não vê temperança, e etc, etc. Mas o crente cheio do Espírito Santo, você vê todos esses frutos na vida dele, e muito mais do que isto. Meus irmãos, o Espírito Santo é importante na vida do crente. Para quê? Para que o Espírito Santo é importante na vida do crente? Primeiro, para consolar. Diga comigo, para consolar. Diga outra vez, para consolar. João capítulo 14, versículo 16, nós lemos, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Olha aí, o Espírito Santo é importante na vida do crente para consolar o crente. Jesus disse, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Meus irmãos, o Espírito Santo consola o crente. Quando você está cheio do Espírito Santo, há momentos difíceis na sua vida, é claro. Não é pelo fato de você estar cheio do Espírito Santo que não há momentos adversos na sua vida. Há sim, há momentos de sofrimento. Há uma cruz no cristianismo para levar, e há sofrimento, há desgostos, há frustrações, há dificuldades, há circunstâncias difíceis que a própria vida oferece, e muitas vezes são circunstâncias inevitáveis. Mas é nesses momentos difíceis, é nessas horas difíceis que parece que tudo está acabado, parece que você está no fundo do poço, que você tem o Espírito Santo e ele começa a te consolar, ele começa a te consolar, ele começa a fazer você lembrar de algo muito mais interessante.
de algo sublime, de algo maravilhoso, de algo sensacional. Aleluia. Aí o Espírito Santo começa a consolar você, e você começa a receber as palavras consoladoras do Espírito Santo, e ele começa a lembrar você que além desta vida de sofrimento, há uma vida sem sofrimento, há uma vida que não há sofrimento, e esta vida aguarda por você. E esta vida não é aqui, esta vida é lá no reino da eternidade. Há uma vida lá melhor do que esta que vivemos aqui. Aí o Espírito Santo começa a te consolar e começa a te lembrar do que está escrito em Apocalipse, que aquele lugar onde Deus preparou para você, ali não haverá dor, ali não haverá clamor, ali não haverá morte, ali não haverá dificuldade, ali não haverá frustrações, ali não haverá desemprego, ali não haverá nada desta natureza. Aí você começa a pensar: meu Deus, esta vida aqui é de sofrimento mesmo, então eu tenho que avançar, com sofrimento ou sem sofrimento, eu preciso avançar para vencer. Lá no reino tem uma vida melhor para mim, e é para lá que eu estou indo, é para lá que eu estou caminhando, é para lá que eu vou, é lá que eu vou, é lá que eu vou morar na eternidade. O Espírito Santo é importante na vida do crente, em segundo lugar, para convencer. Diga comigo: para convencer. Diga outra vez: para convencer. João capítulo 16, versículo 8: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Oh irmãos, o Espírito Santo é importante para convencer. Uma igreja sem o Espírito Santo não é uma igreja convincente. Um crente vazio do Espírito Santo, ele não é um crente convincente. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja convincente. Oh, ali as almas se agregam, ali as almas se ajuntam, ali o pecador é convencido do seu pecado, abre o coração, recebe Jesus Cristo. Aleluia. O Espírito Santo é importante na vida do crente, em terceiro lugar, para ensinar. Diga comigo: para ensinar. João capítulo 14, versículo 26 diz: esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Jesus disse: ele ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Quem tem o Espírito Santo não se esquece das promessas de Deus. Quem tem o Espírito Santo não se esquece do sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz. Quem tem o Espírito Santo não se esquece do céu. Quem tem o Espírito Santo não se esquece, meus irmãos. Ele é ensinado a viver em santidade, ele é ensinado a andar em temor, ele é ensinado a andar em submissão à palavra de Deus. Oh, aleluia! O Espírito Santo nos ensina. Quantas vezes você tem sentido a unção do Espírito Santo sobre você, e o Espírito Santo lhe guiando, lhe ensinando, não é verdade? Fazendo você lembrar das promessas de Deus, fazendo você lembrar das promessas de Deus. Ele te ensina a viver em santidade, ele te ensina a andar em temor e em submissão à palavra de Deus. O crente que tem o Espírito Santo, ele é submisso a Deus, porque o Espírito Santo ensina ele a ser submisso a Deus. Crente que não é submisso a Deus,
que não é submisso à vontade de Deus, que não é submisso à palavra de Deus, é porque falta na sua vida o Espírito Santo. Oh, aleluia! Eu quero que esta noite o Senhor derrame sobre as nossas vidas uma porção dobrada do seu Espírito, a fim de que sejamos ensinados a andar em santidade, ensinados a ser submisso à vontade de Deus. O Espírito Santo é importante na vida do crente, em quarto lugar, para habitar. Diga comigo, para habitar. Diga outra vez, para habitar. João capítulo 14, versículo 17, nós lemos: o mundo não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Oh, o Espírito Santo veio para habitar a igreja. O Espírito Santo veio para habitar no crente. O que é habitar? É morar. Segundo a Bíblia Sagrada, nós somos templo do Espírito Santo. E se você ainda é crente e não é templo do Espírito Santo, está errado, tem alguma coisa errada. Ele veio para habitar você, ele veio para morar dentro de você, ele veio para ficar em você, ele veio para habitar a igreja. Aleluia! Glória a Deus. Você está sentindo a presença do Espírito Santo aí? O Espírito Santo habita aí, está em você, está dentro de você, mora em você. O Espírito Santo é importante na vida do crente, para ele dar fruto. Diga isto: para ser frutífero. Eu já disse, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ali fala que o Espírito Santo nos torna árvore frutífera. O Espírito Santo nos torna árvore frutíferas. Há crentes que não têm frutos, não produz frutos, como eu disse para vocês. São árvores, mas não são árvores frutíferas, são árvores infrutíferas, semelhante àquela figueira que Jesus, no decorrer do seu ministério público, foi até ela, uma figueira viçosa, uma figueira bonita, cujas folhas estavam verdes, mais verdejantes do que os pastos, do que as campinas de Judá. E ali o Senhor foi procurar frutos naquela árvore, naquela figueira, e não achou nela um fruto sequer. Jesus a amaldiçoou e disse: nunca mais nasça fruto de ti. E aquela figueira secou-se imediatamente. É assim muitos crentes nos dias de hoje. São árvores até viçosas, cujas folhas estão verdinhas, bonitas, mas não tem frutos. Crente tem que produzir frutos, e é o Espírito Santo que nos faz árvores frutíferas. Oh, glorifica o nome do Senhor, dê glória a Ele, aleluia. O Espírito Santo é importante na vida do crente para santificá-lo. Diga comigo, para santificá-lo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 diz: dou graças a Deus por vós. Paulo dizendo: dou graças a Deus por vós, por ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito. Para a salvação em santificação do Espírito. Deus nos elegeu para a salvação em santificação do Espírito. Tem crente que não consegue viver uma vida de santidade, tem crente que não consegue se santificar, não consegue viver uma vida de santidade na presença de Deus.
ele está sempre escorregando, ele está sempre caindo, ele está sempre praticando atos terríveis, pecados terríveis, não consegue se santificar. Oh, queridos, é falta de quê? É falta do Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você tem facilidade em santificar a sua vida na presença de Deus. Oh, glorifica o nome do Senhor, porque Ele vive e reina. Aleluia! Olha aqui, quais são os nossos deveres para com o Espírito Santo? É uma pergunta. Quais são os nossos deveres para com o Espírito Santo? Eu vou trazer aqui 3 deveres nossos para com o Espírito Santo. Primeiro, encher-nos dele. Diga comigo, encher-nos dele. Outra vez, encher-nos dele. Efésios capítulo 5, versículo 18. O que diz Efésios capítulo 5, versículo 18? Mas não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não é para se embriagar com vinho em que há contenda, mas é encher do Espírito Santo. Olha, meus irmãos, tem muitos crentes que, ao invés de se encher do Espírito Santo, está se embriagando com vinho. Aí você diz assim: peraí, pastor, eu não bebo vinho. Eu não bebo vinho, mas tem crente bebendo por aí. Eu não bebo vinho. Você talvez não bebe esse vinho que vende aí no bar, esse vinho que contém álcool, mas você está embriagado. Dentro da igreja tem muitos crentes embriagados, pastor Wilson, com o vinho da contenda. É um vinho terrível. O vinho da contenda é um vinho terrível. Parece que ainda é pior do que esse vinho alcoólatra, o vinho da contenda. E quanta contenda entre o povo de Deus, quanta contenda dentro das igrejas evangélicas. Quantos crentes contendeiros tem em nosso meio, embriagados com o vinho da contenda, com o vinho da mentira, com o vinho da fofoca, com o vinho da calúnia. Olha que tem um vinho aí que muitos crentes não percebem, mas esse vinho está embriagando muitos crentes. É o vinho do disse-me-disse. É um tal de disse-me-disse na igreja, meus irmãos. Um tal de crente preocupado com a vida do outro, que não é fácil. Olha, me disse isso, me disse aquilo outro, fiquei sabendo disso, fiquei sabendo daquilo outro. E são coisas que não traz edificação. São coisas que não traz edificação nenhuma. Tem muitos crentes embriagados aí com o vinho da contenda, com o vinho do disse-me-disse. Queridos, quantos crentes se metem na vida dos outros, mesmo sem conhecer a fundo a vida daquela pessoa. Começa a falar de um, começa a falar de outro. Ah, mas como é que é? Fulano me diz, ciclano me diz. É um disse-me-disse danado. Ao invés desse disse-me-disse, ao invés de estar embriagado com esse vinho, a palavra está dizendo: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Aleluia! Oh, eu sinto a presença desse Espírito Santo aqui, tomando esta igreja, tomando esses crentes, tomando esses pastores, enchendo esta igreja. Aleluia! Irmãos, olha aqui, deixa eu dar um conselho para vocês. Foge dos contendeiros. Foge dos crentes que estão embriagados com o vinho do disse-me-disse. Foge deles, meus irmãos. Vão contaminar a sua vida. Vão contaminar a sua vida. O vinho do disse-me-disse está embriagando muitos crentes, está contaminando muitos crentes, e o Espírito Santo está se afastando desses crentes.
Foge dos contendeiros, sabe? Aquela rodinha de fofoca, aquela rodinha de contenda, aquela rodinha de murmuração, aquela rodinha de disse-me disse. Foge desta rodinha. A ordem de Deus é esta: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos. Aleluia. Enchei-vos, enchei-vos de quê? Enchei-vos de quê? Do Espírito. Eu estou observando que tem gente que não está olhando para mim com cara boa. Tem gente que está olhando para mim assim com os olhos meio torto. Vai ficar mais torto ainda. Eu não sei porquê. Tem gente que deu o primeiro glória a Deus, mas não deu o segundo glória a Deus. Ficou engasgado na garganta. Aleluia! Oh, glória! Olha para mim, dê um sorriso alegre. Dê um sorriso. Dê um sorriso. Quais os nossos deveres para com o Espírito Santo? Primeiro, enchermos dele. Segundo, não entristecer. Diga assim: não entristecer. Diga outra vez: não entristecer. Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da... Segundo dever nosso para com o Espírito Santo: não entristecê-lo. Tem muita gente, muitos crentes, que o Espírito Santo já não está mais na vida dele. Por quê? Porque ele entristeceu o Espírito Santo. O Espírito Santo é muito sensível, qualquer coisa o entristece, e quando ele se entristece, ele se ausenta da vida do crente. E é do crente quando o Espírito do Senhor se ausenta da vida dele. Não entristeçais o Espírito Santo. Terceiro dever nosso para com o Espírito Santo: não extingui-lo. Diga comigo: não extingui-lo. Diga outra vez: não extinguir. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não extingais o Espírito. Qual é a definição desta palavra extinguir? Significa apagar. Não apagueis o Espírito. O Espírito Santo é uma chama que não pode jamais ser apagada das nossas vidas. É uma chama que não pode se apagar. Aleluia. É por isso que tem crente que é uma chama, é sempre uma chama acesa, porque ele não extingue o Espírito, ele não apaga o Espírito Santo da sua vida. Ele é sempre uma chama viva, é sempre uma chama acesa. Eu vejo aqui, parece que eu vejo aqui pelos olhos da fé, uma chama só. Ó. Olha aqui. Quando você vai fazer uma fogueira, ou você que está acostumado a cozinhar em fogão de lenha, você vai acender um fogo lá no seu fogão de lenha, você coloca a lenha e você acende o fogo. Às vezes você percebe que a chama vai apagando. O que você faz para reacender a chama? O que você faz muitas vezes? Não é?
você sopra e a chama se reacende. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês vieram aqui, nós estamos aqui esta noite, e esta mensagem que você está ouvindo, não se preocupe não, é o sopro de Deus para reacender a chama do Espírito em nossas vidas. Se a chama está apagando, Deus quer reacender. Deus quer reacender esta chama que está apagando. Deus quer reacender. E Deus está soprando sobre esta chama, ó. Não deixa apagar esta chama, não deixa apagar esta chama, não deixa apagar. Aleluia! Glória a Deus! É uma chama que não pode ser apagada. Vemos o Espírito Santo na Bíblia Sagrada como água, como óleo ou azeite, como você queira entender, como vento, como selo, como penhor, como fogo, como pomba, como roupa e etc. Vemos o Espírito Santo na Bíblia Sagrada, primeiro como água. Diga comigo, como água. Diga outra vez, como água. João capítulo 7, versículo 37. No último dia da festa, Jesus pôs-se em pé e exclamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. 3 dias de festas, festa dos judeus, e Jesus estava ali observando aquela festa. E no terceiro dia da grande festa dos judeus, Jesus clamou com grande ardor, com grande ternura e com grande insistência. No íntimo do seu ser, ele sentia a imperiosa necessidade de os observadores de um rito receberem o Espírito Santo. Muitos judeus estavam ali, milhares de judeus estavam ali observando aquele rito, aquela festividade. E Jesus, com grande ardor, com grande ternura e com grande insistência, no seu íntimo, ele sentia a imperiosa necessidade de ver os observadores de um rito receberem o Espírito Santo. E por isso ele exclamou no último dia da festa, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Queridos, Jesus está mais pronto a nos dar do Espírito Santo do que os crentes receberem. Ele está mais pronto a derramar do seu Espírito do que os crentes receberem. Ele não disse: olhe para a água. Ele não disse: examine a água. Ele não disse: admire a água. Ele não disse: testifique da água. Ele disse: beba desta água. Ele disse: beba desta água. Oh, ele disse: beba. Ele disse: beba desta água.
Quantos crentes que só examina esta água, admira esta água, olha esta água e até testifica desta água, mas não bebe dela, não bebe dela. Quando o crente fica observando os que estão bebendo desta água, admira os que bebem desta água, admira esta água, olha esta água e até testifica desta água, mas não bebe desta água. Deus não quer que você simplesmente olhe esta água, examine esta água, admire ou testifica desta água. Ele está dizendo: beba desta água, beba desta água, beba desta água, beba desta água. Ou está jorrando aqui. Há uma cachoeira espiritual aqui esta noite. Há uma cachoeira espiritual esta noite. E Jesus está no meio desta cachoeira. E Ele está dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele disse isto do Espírito Santo que nós devemos receber. Olha aqui, nós vemos o Espírito Santo na Bíblia também como óleo ou como azeite, como óleo. Oh, que coisa linda! O óleo, meus irmãos, o azeite é talvez o mais comum e mais conhecido símbolo do Espírito Santo. Quando se usava o azeite no ritual do Antigo Testamento, falava-se de utilidade, falava-se de frutificação, falava-se de beleza, falava-se de vida e transformação. Geralmente era usado como alimento para iluminação, para lubrificação, para cura e para alívio da pele. Olha aqui, da mesma forma, na ordem espiritual, o Espírito do Senhor, Ele ilumina, Ele liberta, Ele cura e Ele dá alívio para a alma. Olha, meus irmãos, Eclesiastes capítulo 9 versículo 8 diz: em todos os tempos sejam alvas as vossas vestes e nunca falte o azeite à tua cabeça. O azeite, todos nós sabemos que é importante também para ungir. Isaías capítulo 61 versículo 1, a palavra diz, note bem: e o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Oh, o Espírito do Senhor quer trazer sobre as nossas vidas esta noite esta mesma unção. Não basta uma palavra bem pregada, não basta uma mensagem bem elaborada, cheia de teologia. O que faz a diferença é a unção do Espírito de Deus na palavra. Aleluia! Não
Não basta o cantor cantar bonito, não basta termos aqui um cantor da elite da sociedade evangélica que tenha um vozeirão bonito. Se não tiver a unção do Espírito Santo, não vale quase nada. Se você for olhar pelo ângulo espiritual, o que faz a diferença é a unção. E Deus quer trazer unção esta noite. Unção na palavra, unção no louvor, unção na pregação, unção no ensinamento. Oh, aleluia, a unção faz a diferença. Deus quer te ungir, irmão. Deus quer te ungir, irmã. Deus quer colocar a palavra ungida na sua boca. Ele quer ungir a sua mão, Ele quer ungir a sua língua, Ele quer ungir a sua mente, Ele quer te ungir. Aleluia, receba desta unção esta noite. Receba desta unção esta noite. Receba a unção do Espírito Santo esta noite. Receba. Nós vemos o Espírito Santo na Bíblia também como vento. Diga comigo, como vento. Diga outra vez, como vento. Oh, queridos, Atos capítulo 2, versículo 2. Quando os discípulos estavam reunidos no cenáculo, esperando o cumprimento desta promessa, aí a Bíblia diz: de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa, encheu. E aí diz a Bíblia que foram repartidas entre eles línguas como que de fogo, e cada um começaram a falar línguas estranhas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Por que o vento é também um símbolo do Espírito Santo na Bíblia? Todos nós sabemos que o vento sopra em todas as direções. Assim é o Espírito Santo. Ele age de várias maneiras, e há diversidades de dons do Espírito Santo. Deixa eu falar outra coisa para você. Para se encher um recipiente de vento, basta que esse recipiente esteja vazio. Para você encher um recipiente, uma vasilha de vento, basta que esse recipiente esteja vazio. Assim é o Espírito Santo em nossas vidas. Basta os nossos corações estarem vazios do pecado, da desobediência, da negligência, para o Espírito Santo descer e encher, e encher, e encher, e encher. Se você quer ser cheio, glorifique a Ele, dê glória. Para ser cheio do Espírito Santo, basta estar vazio do pecado, basta estar vazio da desobediência, basta estar vazio da negligência, basta estar vazio de tudo aquilo que não coincide com a vontade de Deus. É aí que o Espírito Santo desce e enche. Muitos crentes dizem assim: pastor, eu tenho uma dificuldade muito grande de receber o Espírito Santo, não consigo receber. Sabe por quê? Porque você está cheio de maldade no seu coração, cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de vingança, cheio de pecado, cheio de maus pensamentos, cheio de negligência e etc. Aí o Espírito Santo não pode encher porque já está cheio, mas começa a se esvaziar disso, aí você vai ver, o Espírito Santo vai descer como um vento, vai te encher.
Aleluia, glorifique a Ele, dê glória a Ele. Diga assim: Deus, eu quero ser cheio. Diga de novo, Deus, eu quero ser cheio. Vemos o Espírito Santo na Bíblia também como roupa. Diga comigo, como roupa. Está fraco, diga mais alto, como roupa. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto vos sejais revestido. Diga revestido. Revestido. Em Juízes, capítulo 6, versículo 34, Gideão foi revestido. Diz: então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Revestiu Gideão. E há muitos crentes que estão despidos desta roupagem espiritual. Deus quer te revestir esta noite. Esta noite é uma noite de revestimento. É uma noite de revestimento. Deus vai te revestir, vai, pode ter certeza. Se você abrir o seu coração, Deus vai revesti-lo. Já estou quase encerrando. Nós temos o Espírito Santo na Bíblia também como pomba. Diga comigo, como pomba. Diga outra vez, como pomba. Olha, irmãos, pomba como símbolo significa brandura, doçura, amabilidade, inocência, suavidade, paz, pureza e simplicidade. Note bem, para os sírios ela é o emblema dos poderes vivificantes da natureza. Cristo falou da pomba como a encarnação da simplicidade. Queridos, Jesus, no seu batismo, ele recebeu sobre si o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. E ele falou do Espírito Santo como pomba. Ele falou como a encarnação da simplicidade. Uma das mais belas características de seus discípulos. Pomba lembra simplicidade. Diga comigo, simplicidade. O crente que tem o Espírito Santo, ele é simples, ele não é arrogante, ele não anda por aí de nariz empinado dizendo que é o tal. Não, ele não anda inventando moda para sensibilizar. Não, ele age com simplicidade, de acordo com o mover do Espírito na sua vida. Crente que anda com o nariz empinado, dizendo que é o tal, dizendo ser melhor do que fulano, do que ciclano, do que beltrano, às vezes porque tem até uma posição de destaque na igreja, ele empina o nariz e diz que é melhor que todo mundo. Não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é simples. Crente que tem o Espírito Santo, há na vida dele simplicidade. Oh, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Nós vemos o Espírito Santo na Bíblia também como fogo. Diga comigo, como fogo. Está fraco, diga mais alto, como fogo. Queridos, o fogo pode representar a purificação. Diga comigo, purificação. No livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 5, você vai ver que Isaías, ele teve a sua língua purificada com uma brasa de fogo. Um dos
serafins que ele viu na visão voou, foi até o altar de Deus e tirou uma brasa do altar de Deus, veio com aquela brasa e tocou a língua de Isaías e disse: purificado está você do teu pecado. Eu quero que você seja tocado por esta brasa viva, tirada do altar de Deus esta noite. Seja tocado, seja tocado, seja tocado, seja tocado. Aleluia, glória a Deus. Note bem, vemos o Espírito Santo na Bíblia também como penhor. Diga comigo, como penhor. Outra vez mais alto, como penhor. Efésios capítulo 1, versículo 14 diz: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Para louvor da sua glória. Penhor. O que significa penhor? Penhor significa garantia. Diga comigo, garantia. Objeto que se dá em garantia de uma dívida. Objeto que se dá em garantia de uma dívida. E nós vemos o Espírito Santo do Senhor na Bíblia como penhor. Ele foi nos dado como garantia das promessas de Deus. Ele foi nos dado como garantia da nossa herança no céu, como garantia da nossa riqueza no céu. Meus filhos, eu vou vos dar o Espírito Santo como garantia que aqui no céu tem um lugar para você, tem uma cadeira para você, aqui tem um lugar para você passar a eternidade. Aleluia. Para encerrar, nós vemos o Espírito Santo na Bíblia como selo. Diga comigo, como selo. Diga outra vez, selo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 19. Perdão, capítulo 2, versículo 19. O que diz? Portanto, o fundamento de Deus fica firme, tendo que? Tendo este selo. Tendo este selo. Aí depois diz: o Senhor conhece os que são. O Senhor conhece os que são seus. Olha só. Portanto, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. E o Senhor conhece os que são seus. Para o fundamento ficar firme, tem que ter este selo. Que selo é ele de que fala a palavra? Que selo é este? Este selo é o Espírito Santo. Selo, queridos irmãos, era uma marca que indicava posse ou direito. Para você entender, selo era uma marca que indicava posse ou direito. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Versículo 30 do capítulo 10 de Efésios diz que nós fomos selados. Selados com o Espírito Santo, com o selo do Espírito Santo. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Lá na antiga cidade de Éfeso, quando um cidadão ia no depósito comprar madeira, ele ia, e lá no depósito de madeira, ele escolhia as suas madeiras. Tendo escolhido as madeiras, ele batia um carimbo, que era o seu carimbo, nas madeiras que ele havia escolhido. Ele colocava ali um selo do seu carimbo, e ele voltava. Depois ele mandava os seus servos
vai lá no depósito tal e busca as minhas madeiras. Mas quais são as suas madeiras? Ela está selada com o meu selo. Aqui está o selo, ela está selada com este selo. Vai lá e busca. E o servo ia lá no depósito, trazia a madeira do seu senhor sem nenhuma dificuldade, porque a madeira do seu senhor tinha o selo do seu senhor. Ele não levava madeira por engano, porque a madeira estava selada com o selo do seu senhor. 2 Timóteo 2,19 está dizendo: portanto, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. Eu quero dizer uma coisa para vocês: quando Jesus vier buscar a sua igreja, Ele não vai levar ninguém por engano. O povo que Ele vai arrebatar está selado com o selo de Deus, e este selo é o Espírito Santo de Deus. Jesus não vai levar ninguém por engano, a igreja dele está selada. O fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. O fundamento de Deus fica firme tendo este selo. Olha para o seu irmão, para a sua irmã que está ao seu lado e pergunta aí: você tem este selo? Pergunta, você tem este selo? Você tem este selo? Você tem este selo? Você tem este selo? A igreja do arrebatamento está carimbada. Os crentes do arrebatamento estão selados, estão carimbados. Jesus vem buscar um povo selado, carimbado, marcado, e Ele não vai levar ninguém por engano, não. Fique em pé, levanta a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Oh, dê glórias ao Senhor, dê glórias ao Senhor. De prazer, pois Cristo mora em meu ser. Santo Espírito, quero de ti me encher. Santo Espírito, quero de ti me encher. Santo Espírito, Espírito.